A história de Jó. Você já se perguntou como alguém pode enfrentar sofrimento extremo e ainda assim permanecer firme na fé? Hoje, vamos explorar a fascinante história de Jó, um homem que passou por desafios além do imaginável. Essa narrativa, presente no Antigo Testamento, nos leva a uma reflexão sobre o propósito da vida, o papel do sofrimento e o mistério dos planos de Deus. Imagine perder tudo que ama, enfrentar doenças, rejeição e humilhações e ainda assim de alguma forma manter a integridade. O que torna a fé de Jó tão inabalável? Quais lições podemos tirar dessa trajetória repleta de provocações? Hoje, vamos mergulhar nessa jornada para entender por que Jó se tornou um símbolo de perseverança e devoção. Então, vamos começar. Jó era um homem justo, temente a Deus e muito próspero. Ele tinha uma grande família e possuía muitos bens, gado, servos, terras. Era considerado um homem abençoado não apenas pela riqueza, mas pelo respeito que inspirava em sua comunidade. Jó tinha 10 filhos, que frequentemente celebravam a vida com banquetes e ele, zeloso, oferecia sacrifícios em nome deles caso tivessem pecado. Ele constantemente estava clamando a Deus por sua casa e principalmente seus filhos, nos mostrando o quanto a oração dos pais pelos filhos é poderosa. Essa prática mostra a dedicação de Jó à sua fé e a integridade de sua família. Porém, tudo estava prestes a mudar drasticamente. Satanás, observando Jó, apresenta um desafio a Deus. Ele afirma que a fé de Jó depende apenas de sua prosperidade e das bênçãos que ele recebeu de Deus. Satanás insinua que se Jó perdesse suas posses, saúde e família, ele certamente amaldiçoaria a Deus. Deus, conhecendo o coração de Jó, permite que Satanás o teste, limitando-se apenas a não tirar sua vida. O que se segue é uma série de perdas devastadoras que desmoronam a vida de Jó de uma forma trágica e dolorosa. Primeiro, Jó perde tudo que tem em ataques e desastres. Inimigos invadem suas terras, seus rebanhos são roubados e ovelhas são queimadas pelo fogo. Servos que cuidavam de seus bens são mortos. Tudo aquilo que ele construiu ao longo de uma vida inteira desaparece em questão de momentos. Como se isso não bastasse, um vento violento derruba a casa onde estavam seus filhos, matando-os. A perda de um filho é uma dor imaginável, mas Jó perde todos de uma só vez. Naquele momento, ele rasga suas vestes em luto, uma expressão profunda de dor e desolação. Mas, mesmo diante da tragédia, Jó pronuncia as famosas palavras: "O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor." Mesmo enfrentando tamanha dor, Jó já apresenta aqui a paz que excede todo entendimento, que seria descrita muito tempo depois no Novo Testamento, lá na carta de Paulo aos Filipenses. Esta dor não significava que tudo estava bem ou que seu sofrimento não era grande, mas sim que ele sabia em quem confiar. Satanás, vendo que Jó ainda se mantém firme em sua fé, alega que isso só é possível porque Jó ainda preserva sua saúde. Então, ele recebe permissão para afligir Jó com uma doença horrível, coberto de chagas e feridas dolorosas por todo o corpo. Feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Ele se senta em cinzas, raspando suas feridas com um pedaço de cerâmica, tentando aliviar sua dor. Neste momento, até mesmo a esposa de Jó o encoraja a desistir e amaldiçoar a Deus para que sua agonia termine. Mas Jó, ainda firme, responde com serenidade: "Receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal." Essa frase simboliza uma fé que não depende de circunstâncias, mas de uma confiança profunda no propósito divino. Um bom pai não apenas dá presentes aos seus filhos, mas os disciplina. Isso é o que constrói adultos fortes. E com Jó não foi diferente. Mesmo aquilo sendo pesado demais e desesperador, ele sabia o quanto poderia se fortalecer com aquela provação, pois ele confiava no propósito do seu pai. A situação de Jó atrai a visita de seus amigos Elifaz, Bildade e Zofar. Eles vêm para consolá-lo, mas suas palavras acabam trazendo mais dor a Jó. Em vez de consolo, os amigos sugerem que Jó, de alguma forma, mereça o que está acontecendo. Para eles, o sofrimento de Jó só poderia ser um castigo por pecados ocultos, pois acreditavam que Deus punia apenas os ímpios. Esses amigos representam um pensamento comum da época.
a crença de que todo sofrimento é fruto de um erro moral. Jó, contudo, insiste em sua inocência, reafirmando que sua vida sempre foi dedicada à integridade e ao amor a Deus. Esses diálogos entre Jó e seus amigos tocam em questões essenciais da condição humana. Por que pessoas justas e boas sofrem? Será que o sofrimento é sempre uma punição? Ou será que existe um propósito que está além da compreensão humana? Em meio ao sofrimento, inclusive de pessoas que conhecem a Deus, essas perguntas acabam inconscientemente vindo à mente. O sofrimento acaba sendo uma espécie de cegueira momentânea, mas não se esqueça, é momentânea. Para Jó, essas perguntas se tornam um peso constante e ele se vê ainda mais angustiado. Ele clama por uma explicação, por um entendimento que vá além dos discursos dos amigos. Jó começa a questionar a justiça de Deus, pois em sua dor ele não entende por que precisa passar por aquilo. É então que Deus finalmente se manifesta, mas de uma forma surpreendente. Deus não responde diretamente às perguntas de Jó sobre o sofrimento. Em vez disso, ele desafia Jó com perguntas sobre a criação e os mistérios do universo. Deus pergunta: onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Essa pergunta revela a imensidão do conhecimento e poder divino e como a mente humana é limitada para compreender a totalidade do plano de Deus. Deus fala sobre os céus, os mares, as criaturas e o equilíbrio perfeito da criação. Ao descrever a grandiosidade do seu poder, Deus mostra a Jó que existem forças e mistérios muito além do entendimento humano. Diante dessa revelação, Jó compreende sua limitação e se arrepende por ter questionado a sabedoria divina. Ele percebe que há um plano maior em tudo e que nem sempre cabe a ele entender o motivo de cada coisa. A resposta de Jó a Deus é humilde e tocante. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Com esta frase, Jó declara que sua fé foi transformada. Ele não apenas acredita em Deus, ele agora tem uma nova visão, uma experiência mais profunda de sua presença e propósito. E é isso que devemos fazer durante o sofrimento. Lembrar da imensidão das coisas que Deus fez, faz e continua fazendo. Trazer à memória aquilo que nos dá esperança, como dito no livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 21. Isso nos traz restauração e uma visão totalmente diferente do porquê das coisas. Após esse entendimento, Deus restaura a vida de Jó. Ele agora estava preparado para administrar não só tudo o que tinha, como também ainda mais. Ele é abençoado com o dobro das riquezas que possuía antes e Deus lhe concede uma nova família, com filhos e filhas. Mas é importante notar que as cicatrizes do sofrimento não desaparecem. Jó carrega consigo as marcas de tudo o que viveu, mas agora ele possui uma compreensão mais profunda de Deus e da vida. A história de Jó é uma das mais poderosas do Antigo Testamento porque ela nos lembra que mesmo nas situações mais difíceis, é possível encontrar propósito e sentido. Jó nos ensina que a fé verdadeira não depende de bênçãos materiais, mas de uma confiança inabalável mesmo quando tudo parece perdido. Essa narrativa nos desafia a refletir. Será que estamos dispostos a confiar em Deus mesmo quando a dor e a dificuldade parecem insuportáveis? Será que conseguimos manter nossa fé diante da perda e da tragédia? Jó nos mostra que o sofrimento nem sempre é um castigo. Ele pode ser uma forma de transformação, um caminho para alcançar uma compreensão mais profunda de nós mesmos e do que realmente importa. O sofrimento de Jó nos ensina sobre resiliência, sobre o poder da fé e sobre a importância de buscar um propósito maior em meio às adversidades. A história de Jó nos desafia a enxergar o sofrimento de outra maneira. Ela nos lembra que muitas vezes aquilo que enfrentamos pode ser um convite para um relacionamento mais profundo com Deus. Jó nos mostra que a fé verdadeira permanece firme mesmo quando as respostas não são claras. Se você já passou por momentos de dor ou de perda, pense na história de Jó e na força que ele encontrou em sua fé. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para explorar mais temas e reflexões. Deixe seu comentário abaixo sobre o que essa história significa para você e quais lições você tira da vida de Jó. E lembre-se, na vida nem sempre teremos as respostas, mas sempre podemos encontrar paz e força em nossa fé em Deus. Que você tenha uma semana abençoada e até o próximo vídeo.